Aberta então a discussão. Quem tem aí pontos que considerem importantes e relevantes, a gente vai abrir para as inscrições. Vou fazer isso pensando meio alto, mas aqui quando a gente conversou, até na pretensão de tentar contribuir para o debate, nós estamos trazendo aqui a indicação de pelo menos alguns pontos que a gente considera importante estar amadurecendo e que faz parte do nosso contexto de discussão. Um deles é a nossa relação com o MEC-SECAD, entendendo aí no contexto do governo federal, uma proposta que visa a gente construir aqui entendimento e estratégia pensada principalmente em torno da dinâmica de reunião de representantes que ainda não aconteceu, e que o Ministério da Educação tem uma proposta de que essa reunião aconteça no contexto do ENEJA, do Encontro Nacional de Jovens e Adultos, com uma informação que a gente acabou descobrindo no processo, que a gente não perguntou para o MEC em público, perguntamos em particular. Que o MEC pretende fazer a reunião com os representantes no contexto do ENEJA, aproveitando a ida do ENEJA. Não fazendo como tem feito nas outras reuniões de representantes, que é garantir a ida das pessoas até Brasília. Garantir a ida, assim, pagando a passagem aérea, o deslocamento, e garantindo a alimentação e hospedagem. Pretende que a reunião seja feita lá com a nossa condição de ida. Então a discussão que a gente está provocando o grupo é como que a gente amadurece esta relação com o MEC-SECAD. Tá? Levantei aqui um aspecto, mas dentre outros que o grupo achar importante destacar, inclusive na apresentação que a Carmen fez e algum ponto que ela apresentou que a gente considera polêmico. Então esse é um, tá? A relação com o MEC-SECAD. Um segundo ponto é que assim, o grupo seja propositivo no âmbito do Plano Nacional de Educação. Talvez alguma questão que apareceu aqui já ganhe o contexto de como que pode ser traduzida a discussão em torno de proposta dentro do Plano Nacional, ou de que estratégia que a gente pode adotar daqui em diante e é claro, propor ao ENEJA qual a alternativa que os fóruns podem estar construindo em torno da discussão do Plano Nacional. Então esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto também como que a gente traduz as nossas discussões e anseios e propostas dentro do contexto da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado, que a gente entende ser uma proposta aí estruturante e que pode ajudar a gente a encaminhar muitas das proposições em torno de políticas públicas que a gente já discutiu. E um quarto ponto, que é a tarefa do ENEJA, que é o Marco de Belém, que a Carmen trouxe aqui na discussão dela, que é o documento construído pela Confinteia, e que ao ser construído e elaborado na Confinteia, ele fica como tarefa dos países afiliados à Unesco para a realização do mesmo. Então a discussão do Marco de Belém é uma discussão que vai ter que perpassar, ou a gente tem que ver como que perpassa pela discussão do ENEJA, porque fica como tarefa do governo federal a partir da realização da sexta Confinteia. Então são 4 pontos que a gente elencou, que a Regina está lembrando, que a gente não trouxe à baila, mas que é um documento público e está à disposição aí de todos para tomada de conhecimento. Agora, para além desses, os pontos que o grupo achar importante destacar desses nossos dias de trabalho aqui em Porto Alegre. Está aberta a palavra. Eu conversei um pouquinho com a Giovanni, vou começar pelo final, com a última apresentação, que foi a questão de políticas intersetoriais, No texto apresentado, as observações que eu fizer, entendo que são restritas ao texto que foi apresentado, não necessariamente às discussões, porque, enfim, não participei de tudo, não conversei com todo mundo. Mas o que foi apresentado por naquele painel apresenta uma EJA restrita ao mundo urbano. Um bom tempo discutindo a diversidade da EJA, a diversidade de manifestações, de práticas, de currículos e tal, e na hora que sai uma proposta de discussão sobre política intersetorial, de novo só focamos em mundo urbano. Tá? O que isso tem a ver com a prática? Por exemplo, as questões sobre o PNE e a necessária articulação, na minha opinião, entre Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento,
por exemplo, para trazer produtos da agricultura familiar para dentro da escola, que isso é lei, isso não aparece na questão de política intersetorial, e por exemplo, é um programa especificamente para trabalhar com isso. E em que medida nós, enquanto fóruns estão sendo propositivos para tornar isso um ponto de pauta para as escolas, para os sistemas de ensino e coisa parecida. Só para terem uma ideia de que a coisa não é tão simples assim, tá? Além disso, o texto, por conta disso, o texto ficou muito genérico, ficou muito vago. Não tem pessoas que vão fazer, não tem uma institucionalidade que vai apontar para onde é que o negócio tem que andar. Outra questão, no painel sobre currículo, tá, que o pessoal apresentou, e aí fiquem à vontade para questionar, numa parte apareceu um questionamento, acho que na parte dos desafios e tal, sobre um currículo disciplinarizado, a disciplina nos currículos e tal. E lá nas propostas, apareceu como encaminhamento solicitar encontro por área de conhecimento para os seus sistemas de ensino. Gente, isso é contraditório. Estão colocando como desafio, como questionamento, como uma dúvida, e foi colocado na manifestação do colega, e aí estão propondo como encaminhamento que faz exatamente isso de novo. Isso já apareceu em outros debates também, essa questão. Então é algo que a gente tem que tornar claro o grupo que discutiu isso. O que vai ficar? Que nós continuamos com o desafio ou queremos propor que isso continue assim? Tornar isso claro. O texto está contraditório em si, não é uma questão de eu concordar ou não com a concepção deles, né? Outra questão, se falou muito em conhecer as especificidades e a realidade da educação de jovens e adultos, dos sujeitos da EJA, dos professores e tal, e daqui a pouco estão defendendo uma educação à distância, na formação inicial e continuada. Qual é a ideia de educação à distância que se tem? É só para ter certificação de que a pessoa fez um curso à distância em EJA? Para isso? É para de fato trocar experiência, ir lá visitar, vivenciar, experienciar corporalmente essas coisas todas? Qual é a ideia que se tem sobre isso? Depois foi afirmado, e aí enfim é uma coisa que nós temos que discutir, que a raiz da EJA escolarizada é a educação popular e não a suplência. Olha, eu discordo muito disso. O que nós temos hoje nas escolas é eminentemente uma lógica de supletivo. Em termos de concepção de currículo, é isso. Então essa é a matriz que se tem, é essa que a gente quer mudar. Isso está no texto. Depois, de novo, situa uma educação de jovens e adultos somente em escola. Não se falou na questão que aparece lá no final sobre o currículo, de um currículo de educação de jovens e adultos em diversos espaços educativos, e sequer no mundo rural, no mundo quilombola, no mundo indígena, como já foi colocado em outros grupos aqui da questão da diversidade. Então, quando se fala em currículo, isso fica de fora, tá? Pelo que foi apresentado. No grupo que falou sobre avaliação, nós ontem começamos a discutir, a Jane trouxe isso no debate, a questão do fim do supletivo desde o texto lá do parecer do Jamil Cury em 2000. E aí aparece na proposição aqui a rediscussão de exames de certificação. Nós estamos discutindo exatamente isso, nós queremos acabar com esse negócio. E aí volta como proposta. Entende? Então, apareceu ali. Não, isso está em debate, né? O exame de certificação do supletivo é política de Estado. O INSEAD é política de governo. Vamos defender o quê? E ainda a discussão sobre avaliação completamente desconectada da discussão sobre currículo e sobre formação de professores. Parece que são duas coisas que elas não se encontram. Então nós vamos ter que fazer uma conversa da comissão. Claro que isso acontece porque nós fizemos um trabalho disciplinarizado, não é? Cada um foi para um canto. Então aconteceu tudo isso. Só que o texto final que vai para o ENEJA não pode representar dessa forma. Ou sim, olha, a gente pensa assim mesmo e é isso que se quer. Se tiver concordância, uma das coisas que a gente tem que deixar de fazer é separar o currículo da avaliação. Talvez seja o nosso aprendizado já de fazer a discussão unificada. Eu penso que, em relação ao trabalho dos grupos, ele foi pensado no sentido de que se aprofundasse a reflexão sobre algum aspecto relacionado à educação de jovens e adultos. E a dimensão do todo, ela tem que ser realmente recuperada. Mas se a gente não centrar a discussão, né, num determinado aspecto, também a gente fica muito na generalidade e perde o aprofundamento necessário no debate. Quando se pensou certificação ali, era bem para discutir esses exames. Não que não tenha a ver com o currículo, evidente que tem, mas é uma outra dimensão da educação de jovens e adultos. Então eu acho que a gente sempre
fica nessa ânsia de recuperar o todo, e é necessário. Agora, também é necessário discutir os aspectos que compõem esse todo, que tem muita complexidade, né? Muita complexidade. Então, acho que era mais esse sentido. Reforçar a provocação que o nosso... Aqui. Eu vou reforçar a provocação que o nosso colega fez, e ele, na fala dele, foi propositivo nesse sentido. Quando a gente levantar os nossos questionamentos, já propor como que o questionamento em questão pode ser resolvido, debatido ou melhor amadurecido. Significa dizer ao governo o que ele tem que fazer, dizer ao movimento sindical o que ele tem que fazer, dizer aos educadores o que eles têm que fazer, ser propositivo um pouco nesse aspecto. E assim, a gente discutiu também, vale a pena dizer, ser propositivo ao ENEJA. Não vamos esquecer que nós estamos aqui numa etapa intermediária que ainda vai para debate no encontro nacional. Então, não amadurecido aqui, deixamos a tarefa, podemos deixar também a tarefa para o ENEJA dar continuidade ao debate. Eu só queria dizer que realmente o que o documento final pode espelhar é a nossa realidade aqui, é a realidade das contradições, né? Nós estamos realmente discutindo e não há como. Eu acho que o único consenso que a gente pode tirar aqui é que não há consenso sobre vários aspectos, né? Com relação ao ensino à distância, não há consenso. No nosso grupo, a maior parte das pessoas manifestou-se desfavorável a se ter o ensino à distância para a educação de jovens e adultos. Eu, particularmente, sou contra, mas nós tivemos manifestações a favor. Então não há, quer dizer, para a gente esgotar esse assunto, nós teríamos então que ter muito mais tempo para que isso acontecesse. Então eu acho que o documento ele acaba espelhando essa contradição mesmo, é a nossa realidade. Agora, realmente, o professor apontou algumas contradições que realmente, a gente revendo lá o texto, realmente é contraditório, né, na questão que foi levantada aí da... Mas é isso que está se especializando, é isso que eu acho que é. Nós, não sei se é possível, né, quer dizer, a gente encontrar, né, consenso em muitas das questões que estão aí. Eu acho que realmente nós temos que achar o ponto que nos une mesmo para poder levar lá para outro evento, lá para cima. Eu acho interessante ressaltar que quando a gente se pôs, o nosso grupo, a favor do ensino à distância, era para a formação do professor. E alguns membros do grupo se posicionaram contra a formação à distância para o aluno. São duas coisas específicas. Então a gente não se contradisse nesse sentido. Então, eu tenho algumas coisas que são de... eu reforço a ideia de que o problema não é a contradição. Acho que isso é o movimento da realidade, né? O problema é a gente conseguir discutir princípios. E isso ficou muito ruim, assim. Eu comecei a ficar nervosa com algumas coisas, né? Principalmente a questão de currículo, né? Talvez seja o texto, talvez seja a forma de expressar, enfim, acho que não... O nosso desafio aqui é qualificar isso, e estou me propondo a fazer isso também, né? A questão, teve momentos que eu pensei assim, tudo é currículo na EJA? O que é currículo de fato, né? Fiquei aqui pensando, são políticas setoriais, é o que dá caminho ao currículo, né? E aí fiquei muito preocupada com isso. E aí o professor termina falando, a concepção, a educação popular é que nos orienta no fazer da educação de jovens e adultos. Educação popular é uma concepção de educação. Se é uma concepção de educação, tem princípios fundantes e tem princípios que a orientam. Então, esse currículo vai estar linkado a essa concepção de educação. Se é uma concepção de educação, não se trabalha com disciplinas, se trabalha com temas geradores. E aí a gente propõe lá no currículo a interdisciplinariedade. Enfim, eu acho que é uma questão para amadurecer questões mesmo de princípios aqui e que a gente pode tá conversando, enfim, me proponho isso também. Outra questão que eu fiquei muito preocupada é exatamente isso. A EJA origina-se dos movimentos sociais, né? Com Paulo Freire, não vou falar dessa história. E aqui em momento algum falou-se em educação de jovens e adultos nos movimentos sociais, né? Como que isso possa inspirar as nossas práticas pedagógicas na escola. Em momento algum isso foi proposto aqui, né?
A questão da EAD, o Nelton saiu, mas tentaram esclarecer, mas eu me coloco novamente na questão. Esse é um ponto polêmico, realmente. EAD tanto para educando quanto para educador. Eu acredito que esse realmente é um ponto polêmico. E eu acho que para sair enquanto documento nosso, eu acho que isso teria que ser discutido. Então eu coloco tanto a EAD em suspenso para educando quanto para a formação de educador. Segundo, eu acho muito importante não transparecer a questão que EJA não é só escolarização. Muita gente tem visto e não tem separado muito essas coisas. Nós estamos vendo, às vezes cai para a escolarização. Então, acredito que no documento final, se houver consenso, é que EJA não é apenas escolarização, né? Outra coisa, com relação à questão da oferta e da demanda, uma coisa que ficou, como a gente não teve tempo para apresentar ali nossas considerações, é fundamental que a oferta seja adequada a múltiplas entradas. E na maioria dos sistemas, o que a gente repara nas nossas pesquisas é que não existem opções muito adequadas para múltiplas entradas. Então a gente tem que pensar numa EJA também olhando o nosso educando enquanto múltiplas entradas. E principalmente na questão da chamada pública. Também não apareceu nos nossos documentos a questão do investimento para a chamada pública para a educação dos jovens adultos. Desculpa, perdão, eu retiro o que eu falei. A outra questão é assim, foi colocado até por mim ali, de a gente retomar o que foi colocado na agenda do Eneja de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, a questão do Dia de Mobilização Nacional para dar visibilidade aos trabalhos da educação de jovens adultos. Então eu ratifico aqui a minha posição de que seja colocado isso enquanto encaminhamento para o Eneja e enquanto nosso fórum regionais e estaduais, isso também seja colocado como pauta. E para terminar, o último é a questão de a gente, uma sugestão que saiu aqui da questão dos educadores, é que esse ano que começa agora e vai até o próximo encontro nosso, que seja o ano de se discutir a formação inicial e continuada de educadores. Quer dizer, essa seja a temática que a gente leva e que aí tem incluído a questão de quem é o sujeito, aí está incluído a questão do currículo, aí está incluída a questão de certificação e de formação. Então essa é uma coisa que também foi saída daqui que acho importante que seja retomado enquanto votação geral.